Então, pessoal, hoje nós vamos começar tema novo, falando sobre atitudes aí que nós podemos tomar para lidar com grandes males da nossa época. O tema de hoje, possivelmente, é um dos temas aí que fala para todos nós. Todos nós precisamos ouvir um pouco sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre estresse. E justamente para a gente hoje fazer algo mais diferente ainda, mais uma surpresa, nós vamos ter uma abordagem diferente. Além de eu falando, vai estar aqui com a gente também conversando sobre o tema, o doutor Stefan, pode chegando já, que é cardiologista, e vai falar um pouco sobre estresse, sob o olhar da medicina. Logo depois da fala dele, eu vou conversar um pouquinho também sobre como nós podemos lidar com esse assunto, pelo olhar então da espiritualidade cristã. Muito obrigado que você aceitou o desafio, Stefan, fica à vontade. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Boa noite a todos e a todos que acompanham a gente pela internet. Meu nome é Stefan, eu sou médico formado em cardiologia e o Jorge pediu hoje para falar um pouco sobre estresse. O estresse que está nas nossas vidas, isso é uma coisa inerente do ser humano, a gente precisa dele, viver com ele, faz a parte do nosso estresse de luta, fuga. A gente precisa do estresse para os nossos dias a dia, concentração para o trabalho, quando precisa fazer uma prova, quando a gente precisa dedicar alguma coisa. Só que isso, quando é em excessos na nossa vida, começa a ter a prejudicial. E aí eu vou tentar falar alguns pontos para vocês, algumas coisas por cima, e o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho isso. Então, a palavra estresse é derivada do latim, né, stringere, e foi empregada popularmente no século XVII com o significado já de fadiga e cansaço que já começava eles observarem nos trabalhadores daquela época. E hoje em dia o estresse tem várias definições e uma que eu achei mais interessante é um estado em que ocorre o desgaste anormal da máquina humana. Então você já começa a ter uma fadiga, uma diminuição da capacidade de trabalho, ocasionada basicamente por uma incapacidade prolongada do indivíduo de tolerar aquele excesso de serviço, excesso de trabalho, excesso de coisas que ele pega para fazer e não consegue terminar, e ele não consegue se adaptar a essas exigências de natureza, tanto psíquica, emocional, no seu ambiente de vida, de trabalho e de casa também. E por que o Jorge, talvez, quando eu comecei a estudar, será que isso é será que é importante a gente falar sobre isso? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse é definido como a doença do século XX, correspondendo à maior epidemia mundial, sendo um dos maiores inimigos da saúde e da produtividade. Então, o que a gente está falando é uma coisa que afeta muitos de nós. Em São Paulo, de cada 5 paulistanos, um vai ter problema com estresse. E aqui em Chapecó não deve ser muito diferente isso. Tirando, claro, um pouco o que eles levam do ritmo de vida deles, um pouco diferente do nosso, mas a porcentagem não chega muito longe, não. E você tem fases do estresse que a gente leva na vida. A fase de alarme, que é aquela fase que você vai tendo sobrecargas repetitivas, em que você vai dando conta, mas já vai tendo alguns sintomas, mas você consegue lidar com isso relativamente. Depois vem a fase de resistência, em que aí o organismo já começa a produzir alguns sintomas junto com tudo isso, e aí entra estresse físico, estresse mental, e a fase de exaustão, que é quando começa a vir doenças em cima do estresse, que aí geram os grandes problemas, e é aí que as pessoas nos procuram para ajuda, que nessa fase eles já não conseguem mais lidar com essa situação, e vem muitos problemas junto com tudo isso. E quais são alguns sinais que eu vou passar aqui rapidamente? Então, a pessoa começa a ter falta de ar, problemas com dores de cabeça, começa a ter dores musculares em diversas partes do corpo, às vezes dói o corpo inteiro, da cabeça ao dedão do pé mesmo. Tem geralmente taques cardíacos, aceleramentos do coração, inexplicavelmente, geralmente à noite, quando ele acha que tenta desacelerar e já não consegue mais. Começa a ter alteração do apetite, tanto para mais ou quanto para menos. Tem gente que acaba emagrecendo, a maioria acaba engordando nessa.
e alterações dos hábitos alimentares. Sinais, daí outros sinais emocionais, emoções excessivas, raiva, culpa, medo. Geralmente a pessoa está mais deprimida, não consegue, perde o prazer de fazer as coisas. Se aquele trabalho era prazeroso, já não tem mais tanto prazer. As atividades de hobby, de lazer, já não são mais prazerosas. Começa a vir desânimo, começa a ficar tendo períodos de inquietação, de nervos, por poucas coisas, e aí começa a vir várias séries de coisas, até que entra a indiferença, uma sensação de que tanto faz. Tá ruim? Não, deixa assim, não tem problema. Não ficou bom o meu serviço, já não faz questão de tentar melhorar ou não, que daí já entra a indiferença nessa situação. E os sinais comportamentais, né? Perda das paciências, a irritabilidade para discutir com as pessoas, tem pessoas que evitam se expressar, compartilhar sentimentos, acaba se fechando mais, e aí começa também um aumento de outras coisas que vem a dependência de algumas coisas, de remédio e principalmente de drogas lícitas e ilícitas, como álcool, cigarro e até outras drogas que as pessoas costumam usar para tentar aliviar o excesso do estresse que estão tendo. A violência e a agitação junto, né? Sinais cognitivos, então começa a ter dificuldade de lembrar as informações, acaba esquecendo, deixando coisas, tarefas para trás, não consegue fazer pega várias tarefas múltiplas e não consegue terminar elas. As decisões também ficam comprometidas, começa a gerar muitas confusão e pensamentos muito repetitivos, que sempre coisas ruins assim. E achar que sempre está ruim, nunca está bom, e a coisa só vai virando uma bola de neve. Bom, falei um monte de sintomas, acho que todo mundo aqui já sentiu alguma coisa que eu falei. E qual que é o pesar disso aí? O estresse na nossa vida faz parte, só que a gente tem que botar na balança, que nem eu falo para as pessoas, o quanto isso está te prejudicando. Porque você pode ter níveis de estresse, pode ter uma dor de cabeça, pode ter alterações por períodos que você consegue controlar. Agora, quando essa balança começa a pesar para mais o descontrole, começa a afetar tanto a parte na sua vida, no trabalho, o seu convívio social, as suas horas de lazer, o seu sono, aí já passa a ter outros problemas, que o estresse, ele não é em si uma doença, ele começa a gerar outras, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, que aí entram os problemas. Então, esse é o pesar da balança que a gente tem que ter. E o que a gente pode melhorar isso sem a gente precisar recorrer a drogas, medicamentos? Tem coisas simples que nós podemos evitar, ficar checando todo dia as mídias sociais, lendo jornais, ouvindo notícias que sobrecarregam de informações, né? Preencher o tempo com mais informações otimistas e atividades prazerosas, ler livro, ler coisas que gosta, fazer outras atividades que você tem prazer de fazer. Avaliar no seu dia a dia, isso faz uma parte da autoavaliação que cada pessoa tem, né? De como buscar para fazer aquela sua atividade ser mais prazerosa, ter um ambiente de trabalho tranquilo, né? Planejar as atividades do dia a dia, isso é importante para que não sobrecarregue tanto o corpo como a mente, tentar fazer com que o trabalho termina no trabalho, não leva o trabalho para casa e nem leve os problemas de casa para o trabalho, né? E sei como todo mundo fala, né? Sempre separar horários para fazer trabalho, lazer, interação com a família, isso é muito importante. A rotina de esporte, exercício físico é muito importante, recomendado para várias situações, mas principalmente para o estresse, tá? A alimentação também inclui nessa parte uma alimentação saudável, não pular refeições, procurar se alimentar de forma saudável, comer frutas, verduras, ingerir água, isso é muito importante. E sempre estar
vendo o que você pode melhorar, listas de tarefa, aí vai de cada um como se organiza no dia a dia para melhorar, para não deixar acumular coisas e resolver aquelas demandas que são mais urgentes, principalmente, certo? Manter o foco principalmente naquelas pequenas recompensas após a finalização de cada tarefa, assistir um episódio de uma série, ou ficar alguns minutos com o seu animal de estimação, ou ler, ou jogar ou coisa que você gosta, né? Pode usar alimentos como recompensa para não ser, pode às vezes não ser a melhor opção, tipo, eu consegui fazer, vou estar comendo sempre alimentos mais gordurosos, isso não traz tanto benefício, o melhor é mais atividade física. E também a outra questão é se preocupar com a situação financeira, é organizar com tabela os seus ganhos, os seus gastos, estabelecer os gastos, são essenciais para aquilo que você pode aliviar a carga do estresse do dia a dia com o que você está tendo de problemas. Então, gente, eu trouxe coisa mais simples para colocar, cada um organiza a sua vida, mas o importante é que o estresse faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa dele para trabalhar, para fazer prova, para fazer exercício. Antigamente se usava como luta e fuga, como sobrevivência, mas hoje em dia o excesso dele causa problema e às vezes a gente precisa trabalhar com isso. Muito obrigado. Beleza. Muito, muito obrigado, Stefano. Sabe, a ideia dessa fala que o Stefano fez tão bem é justamente nos mostrar um pouco o que é o estresse, é a gente entender o quanto ele está presente na nossa vida, e a gente aos pouquinhos já vê também algumas atitudes bem simples que a gente pode ir fazendo para ir combatendo ele. Pessoal, e eu vou trazer para vocês um pouco do olhar da espiritualidade cristã também sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos fazer isso lendo um texto bíblico que está em Lucas capítulo 10. Acompanha comigo aqui a leitura, olha só. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Pessoal, esse texto aqui tem lições muito, muito importantes para a gente. Para isso, a gente precisa pelo menos entender um pouquinho de quem foi Marta. Marta é um símbolo na Bíblia de uma pessoa de personalidade ativa. E a gente percebe isso muito bem nesse texto aqui. Ela é uma pessoa que convida, que faz a coisa acontecer, sabe? É uma pessoa que dá conta de todo o serviço ali, aquela pessoa ativa. Você conhece alguém, ou talvez você seja assim, aquela pessoa que depois de uma semana de férias, já começa a se coçar um pouco? Você conhece? Aquela pessoa assim que tem dificuldade de não fazer nada, aquela pessoa que de repente está se ocupando aí, está se recuperando de um pós-operatório e não consegue ficar parada, vai arrancar isso no jardim, né, sem querer entregar ninguém, né? Mas enfim, conhece. Marta provavelmente era assim, coração ativo. Além disso, ela estava num ambiente de muitos afazeres. Afinal de contas, ela convidou uma pessoa que era extremamente conhecida na sua época para ir na casa dela. Você já imaginou se você recebe uma pessoa famosa na sua casa? Como é que você ia estar? Ia estar tranquilo? Imagina como Marta está ocupada, porque lembra bem, onde Jesus andava, ia pelo menos junto com ele 12 marmanjões. Você já imaginou como é que seria receber eles na sua casa? Então, Marta está assim, extremamente agitada, personalidade ativa dentro de um ambiente cheio de coisas. Na Bíblia, não aparece a palavra estresse. Como o Dr. Stefano já comentou aqui antes, é um termo muito mais recente do que a Bíblia. Mas se tem uma situação onde o estresse aqui aparece, é aqui. Uma pessoa ativa dentro de uma situação que lhe demanda muito. E olha só como Jesus lida com isso. Numa primeira leitura, se a gente lê esse texto de forma rápida,
Nos parece que Jesus está falando para Marta, para ela não ser como Marta, para ela ser muito mais como Maria, dizendo assim, olha, teria que ser mais como a sua irmã, mas não é isso. Até porque, vamos lá, se Marta tem uma personalidade ativa, quem lhe deu isso? Foi Deus, certo? E vamos ser bem sinceros, ali a Maria, sua irmã, que parecia ser muito mais contemplativa, mais tranquila, estava lá sentada ouvindo Jesus, porque alguém estava trabalhando, certo? Se não fosse Marta, Maria não teria tido essa oportunidade. Por isso, as Martas são muito importantes, e o que Jesus está querendo dizer para ela, é que ela não precisava deixar de ser uma pessoa ativa, não que ela também precisava parar de produzir, não é isso. O que Jesus fala para ela é, Marta, você está preocupada com muita coisa, mas tem uma só que importa. Que coisa é essa? E ele fala, a Maria escolheu a boa parte, e essa eu não vou tirar dela. É como se Jesus estivesse dizendo, Marta, você pode ser uma pessoa ativa, eu te fiz assim. Você pode ser uma pessoa que corre e faz bastante coisa, não tem problema, às vezes a gente está em situações em que a gente precisa fazer isso. Mas você não pode esquecer da boa parte. É isso que ele está dizendo. O que é essa boa parte? O que seria essa tal de boa parte? Entenda aqui comigo, olha só. Se me perguntassem, por exemplo, Jorge, qual é a boa parte do teu trabalho? Eu saberia responder, eu imagino que vocês também. Eu diria assim, por exemplo, a boa parte do meu trabalho é, por exemplo, quando as pessoas me falam o quanto viver com Deus está fazendo diferença na vida delas. Isso para mim é uma boa parte, uma ótima parte. Ou, por exemplo, uma boa parte é chegar no final de um encontro como esse, ver que tudo deu certo, que as pessoas conseguiram ouvir, entender e saíram daqui diferentes do que chegaram. Para mim essa é a boa parte. Boa parte é estar junto com vocês, é uma boa parte, é uma ótima parte. Boa parte é aquela parte que nos renova, sabe? Que nos abastece, que de novo nos energiza, nos faz de novo ter horizontes, nos faz de novo ter alegria. Nem tudo é boa parte, tem outras partes que são bem desgastantes e que drenam a nossa energia. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que às vezes fazer um relatório, eu não gosto, talvez vocês eu não gosto. Ou às vezes eu tenho alguns aconselhamentos difíceis para fazer, que são cansativos. Claro que são importantes e fazem parte do trabalho, mas eu não posso dizer que é boa parte. O que Jesus está dizendo para ela é, pode fazer, mas não esquece de parar e se refazer. Não esquece de parar e se renovar. Sabe, se a gente fosse trazer isso para os dias de hoje, de uma forma muito simples, que a gente não esquece mais, nós diríamos o seguinte: o descanso precisa ser proporcional ao desgaste. Aquilo que nos renova precisa ser proporcional àquilo que nos drena. A gente precisa trabalhar isso um pouco. De uma forma bem simples, eu li um livro atrás, escrito por um pastor, chamado N. Cordeiro, também escritor, né? Que se chama Andando com o Tanque Vazio, um livro bem interessante. E ele traz uma imagem muito boa que me ajudou a não esquecer mais isso. Ele disse assim, ó, imagina que cada um de nós temos um tanque emocional dentro de nós, ok? Um tanque como de combustível. E agora imagina que, como todo tanque de combustível, algumas coisas nos abastecem, algumas coisas fazem entrar combustível nesse tanque. Mas esse tanque também tem um ralo, algumas coisas drenam ele. E ele fala de uma maneira muito simples. Se aquilo que nos abastece for maior do que aquilo que nos drena, esse tanque emocional vai estar cheio e nós estaremos bem. No máximo empatado. Agora, se o que nos drena for maior do que aquilo que nos abastece, como na imagem agora, pode demorar mais, pode demorar menos, mas todos nós em algum momento vamos nos esgotar. É bem simples da gente imaginar, e essa imagem a gente pode guardar para a gente para a vida, e não esquece mais. Então, sabe o que nos ajudaria agora? É pensar o que nos abastece, o que é boa parte para nós. Você conseguiria escrever 5 coisas que te abastecem, que são boas partes para você? Pensa um pouquinho, 5 coisas que te drenam, que te esgotam. Você conseguiria dizer? Agora, você conseguiria mais ou menos dizer se essa proporção está bem equilibrada?
Se essas coisas estão numa boa proporção, essa é a questão. Você pode fazer muito, como Marta, mas lembra que o desgaste precisa ser, o que nos abastece precisa ser proporcional ao que nos esgota. O descanso precisa ser proporcional ao nosso desgaste. Estamos tranquilos até aí com isso? Tudo certo? Ok, mas isso nem sempre é fácil. Correto? Às vezes a gente tem que dar uma regulada nesse tanque. A gente pode diminuir algumas coisas que nos desgastam, às vezes a gente pode delegar essa tarefa, ou a gente pode não fazê-la, depende da situação. Mas o que a gente precisa lembrar é que na maioria das vezes a gente não tem tanto controle assim com relação às coisas que nos desgastam, porque às vezes elas fazem parte. Mas a gente tem muito mais controle naquilo que nos abastece. Só que mesmo assim, muitas vezes a gente acaba não tirando esse tempo de abastecimento. Por quê? 2 razões, e elas aparecem no texto bíblico. Por que a Marta não tinha parado e ouvido? Por que ela também não tinha dado uma pausa e se renovado? Qual que era o problema? Versículo 40 diz: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Gente, por que a gente muitas vezes não para, não se renova? Porque a gente está sempre correndo, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, não é? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo que é juiz de direito. E durante um período, alguns aqui até conhecem, durante um período, ele trabalhou na mesma comarca que eu morava, fazia parte inclusive da comunidade, pessoa muito querida, muito amigo nosso, e um dia ele disse sim, um dia vai lá no meu gabinete para a gente tomar um café e conversar um pouco. Quem aqui me conhece sabe que eu não nego convite para café. Isso é um ponto. Ok, vou lá. Quando eu cheguei lá, pessoal, sem mentira, tinha uns livros, aqueles dicionários de direito, assim, olha, uma pilha praticamente maior que eu em cima da mesa. Eu sei que não precisa muito para ser maior que eu. Eu sei que essa piadinha estava no coração de algumas pessoas. Vamos fazer antes que vocês, né? Ok? Vamos lá. Cheguei lá, né? Pilha de livros, processos abertos, computador lá. Visivelmente ele estava com muita coisa. E eu disse para ele assim: cara, eu estou vendo que você está com muita coisa. Você não quer que eu volte outra hora? E ele me deu um sorriso, um abraço e disse: Jorge, eu sempre vou estar com muita coisa, mas mesmo assim eu preciso aprender a parar. Se nós esperarmos nós não termos nada para nós descansarmos, para nós pararmos, para nós nos revolvermos, nós não vamos parar nunca. Sempre vai ter muita coisa. E isso é tão importante. Imagina se alguém dissesse para você que não tem tempo de abastecer o carro. O que você ia dizer? Se você é louco, se você não tira tempo para abastecer seu carro, ele vai ficar sem combustível, você vai gastar muito mais tempo indo a pé até o posto pegar um galão. Da mesma forma, se a gente não tiver tempo para nos renovarmos, para a boa parte que Jesus está falando, as consequências são muito maiores. Nós corremos o risco, como o Dr. Stefan comentou no início, de termos problemas de saúde, que vão nos custar muito mais do que o tempo de descanso. Lembre disso. Bom, outro problema que também aparece é o sentimento de culpa. A Marta fala ali para Maria, né? Aliás, para Jesus, diz para minha irmã se mexer, diz para ela fazer alguma coisa, eu estou aqui fazendo muita coisa e ela ali parada. Pessoal, isso é uma voz de culpa, que a gente pode não ter uma Marta na nossa casa, mas ela está dentro de nós. Já aconteceu com você, comigo já, de você estar descansando e você se sentir culpado, do tipo assim: eu aqui descansando, não fazendo nada, tanta coisa para fazer, tanta gente aí fazendo muita coisa, e eu aqui de boa. Você já se sentiu culpado? Nós somos parte de uma cultura bem trabalhadora. A gente precisa aprender a silenciar essa voz de culpa se a gente quer equilibrar a nossa vida. Bom, pessoal, então vimos aí as 2 principais razões, e a importância de nós separarmos sempre para parar. Lembra do princípio? O descanso precisa ser proporcional ao desgaste. Mas agora tem mais. Jesus não falou sobre uma boa parte. Ele falou que Maria escolheu a boa parte. Existem muitas coisas boas na nossa vida que nos renovam, tanto nos nossos relacionamentos, quanto no nosso trabalho. Existem de fato muitas coisas que nos ajudam nisso, mas aqui Jesus está falando de algo bem específico,
a boa parte. Sobre o que Jesus está falando? Ele está falando sobre o que Maria está fazendo. O que ela está fazendo? Ela está sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É isso que está no versículo 40. No versículo 39. Jesus está dizendo que a boa parte. Escuta isso, isso é bem importante. Aquilo que mais nos renova de tudo, é pararmos, priorizarmos um tempo especial com Deus, para estar ali ouvindo da sua palavra. E eu quero argumentar isso um pouquinho com vocês. Primeiro, a gente precisa entender que podem existir diversos elementos na vida que nos renovam, mas há um principal projetado pelo próprio Criador para vivermos de forma equilibrada e leve: estar na sua presença. Todos nós já tivemos, a grande maioria de nós já tivemos algum contato com os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos. Você lembra que tem um mandamento que fala sobre nós santificarmos o dia de descanso? É mandamento nós descansarmos. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. Quando a gente fala de santificar o dia de descanso, tem duas coisas que aparecem aqui: descanso e santificar. O que é santificar? Lembra disso? A palavra santificar significa literalmente separar para Deus. O mandamento que nós devemos seguir, tanto quanto o mandamento de não roubar, ou quanto o mandamento de honrar pai e mãe, é de nós descansarmos e separarmos esse tempo para estarmos com Deus. Isso é o essencial. Mas por quê? Porque não existe nada mais renovador. Pessoal, quando Deus dá um mandamento dizendo para nós separarmos um tempo para estarmos com Ele, não é porque Ele precisa de atenção, é porque não existe nada mais renovador. O nosso Criador fez esse projeto de vida. Quando nos criou, Ele nos fez para nós nos abastecermos nele mesmo. Tem vários versículos que falam disso. Um especial diz o seguinte, olha só: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu acho lindo isso aqui. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam. Estar com Deus significa ser renovado. Mas olha só, Wayne Cordeiro, esse pastor que passou então pela essa experiência de esgotamento e depois escreveu o livro que eu comentei, ele fala que quando ele foi até um médico especialista para lidar com isso, o médico falou para ele assim, você precisa recarregar, depois refletir sobre os gatilhos e finalmente reestruturar seu modo de vida. Ele teve que parar 6 meses, 6 meses ele teve que parar. Foi um preço altíssimo. Mas ele era para reestruturar a sua forma de viver. Por quê? Porque senão ele ia descansar, ia voltar a ficar bem, mas depois de um tempo voltaria a estar do mesmo jeito, correto? E aí ele comenta no livro que ele parou tudo, menos o tempo que ele tinha com Deus. E no livro ele vai contando como justamente esse tempo ajuda a organizar o seu coração, a sua alma, o seu mundo interior, para mudar a ótica que ele tinha da vida. Sabe, quando a proposta de Jesus é exatamente essa. Não é que nós só descansemos para daqui a pouco nos cansar de novo. Não. A proposta de Jesus é que a gente descanse junto com Ele, para reestruturar a nossa forma de ver a vida e de vivê-la. Sabe, o que muita gente faz é isso: se cansa, se mata, se estressa, 5 dias da semana, 6 às vezes, né? E aí chega o final de semana, né? Então lá, mortos, assim, em coma quase, para dar uma recuperada, dar uma descansada, para depois poder cansar os outros 5, 6 dias. Não é isso. A gente Deus não quer que a gente viva 2 dias da semana.
A ideia é que a gente descanse junto com Ele, e junto com isso a gente aprenda a ter uma outra ótica da vida. A gente aprenda a lidar com os nossos problemas de uma outra forma, que Ele reorganize esse nosso mundo interior, para que a gente aprenda a viver de uma forma mais leve. Sabe, descansar junto com Deus significa mudar a perspectiva dos nossos problemas. Sabe, quando os problemas parecem grandes demais por causa da nossa capacidade, e aí a gente de repente lembra, quem anda do nosso lado, eles se tornam pequenos quando a gente compara com aquele que está junto com a gente. Dá para entender isso? E aí de repente a gente tem problemas que a gente não sabe como resolver. Eu não sei se com vocês, mas comigo o que mais me estressa é isso, problemas que estão longe do meu controle. Aquilo que está sob o meu controle eu vou lá e resolvo, isso para mim não estressa nem um pouco. Mas aquilo que está fora do meu controle me estressa. Mas quando eu tiro esse tempo com Deus, eu lembro de uma série de coisas que não estão no meu controle, mas que estão sob o controle dEle. Percebe como isso é importante? Quando a gente está com Deus, as nossas prioridades são reorganizadas. Grande parte do nosso estresse é porque a gente dá um valor excessivo para coisas que não deveriam importar tanto. Às vezes a gente se estressa pensando com o que os outros vão pensar de nós. Já aconteceu com alguém? Ou às vezes a gente dá pouco valor para coisas que a gente deveria dar muito. Mas quando a gente está com Deus, essas prioridades vão se reorganizando. Vocês que talvez venham aqui na Meu que há mais tempo, ou que acompanham as lives há mais tempo, vocês devem já ter visto de situações e momentos onde vocês perceberam justamente isso, coisas que estavam fora de ordem na hora de prioridades. E quando a gente organiza isso, tudo começa a ficar mais fácil. Sabe, quando a gente está com Deus, ouvindo da palavra, orando, lendo a Bíblia, Ele vai pegando o nosso mundo interior e vai reorganizando. Muitas vezes a gente não consegue mudar as coisas que estão fora de nós e que nos provocam estresse, mas Deus muda a nossa maneira de lidar com elas. Sabe, eu lembro que ano passado, eu estava num momento bem difícil. Tinha bastante coisa dando errada, muita coisa mesmo. Eu lembro que naquele momento eu peguei a minha Bíblia, fui para o meu quarto, fechei a porta e fiquei lá lendo a Bíblia. E aí eu parei numa passagem, aquela passagem bem famosa, alguns de vocês devem conhecer, que Jesus acalma a tempestade, sabe aquela? E eu fui lendo ela, aquilo começou a fazer um sentido extraordinário, parecia que era para mim. E aí eu comecei a ler um livro de um escritor que eu gosto, que também já tinha abordado esse tema, e eu fui entendendo também alguns pontos que ele tinha levantado sobre essa situação que eu não tinha visto, e aquilo foi me acalmando de tal jeito, fui percebendo, poxa vida, Jesus também está no meu barco, né? Ele também pode acalmar as tempestades. Se ele acalmou uma tempestade, o meu problema vai ser bem fichinha, né? E aquilo começou a fazer um sentido tão grande para mim. Pessoal, eu não consigo descrever para vocês. Eu acho que é só uma coisa que a gente pode experimentar. A gente não consegue descrever o alívio que eu senti. O alívio que eu senti. Quando eu abri a porta daquele quarto, nada tinha mudado 1 milímetro fora do quarto. Nada. Os problemas continuavam exatamente onde eles estavam. Mas a minha forma de enxergá-los, a minha forma de lidar com eles era completamente outra. A minha certeza, a minha convicção de que Deus estava junto, as minhas prioridades reorganizadas, mudou completamente. Não precisou mudar a minha realidade para que eu desestressasse. Só mudou aqui dentro. E com isso mudou tudo. Descansar desfaz o cansaço. Mas só Deus reorganiza o nosso mundo interior e realmente nos renova. Esse é o ponto. Essa é a boa parte. Estar com Deus. Tirar esse tempo específico com Ele. Para de alguma forma estar em contato com aquilo que Ele diz. O que Deus diz. Na criação reorganiza o mundo. Imagina o que não pode fazer no nosso coração. Se Jesus acalmou uma tempestade, eu tenho certeza que Ele pode acalmar as tempestades do nosso interior. Jorge, mas eu já tentei esse negócio de tirar tempo com Deus, mas não funcionou tão bem assim não. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Tem várias questões, né, que a gente pode avaliar.
As duas principais que eu normalmente converso com as pessoas são essas aqui, a constância. Vamos lá, pense comigo um pouquinho. Imagina que uma pessoa vai até a sua academia, onde faz exercícios, e quer cancelar a sua matrícula porque não está dando resultado. O atendente da academia diz, mas quantas vezes você vem? Não, eu venho uma vez por mês. Pessoal, o Manuel, educador físico, está aí junto com a gente. Imagina, quem faz academia uma vez por mês, isso vai dar resultado? Exercitar o nosso coração não é diferente. Precisa de constância para isso. Precisa de regularidade para isso fazer diferença. Outra coisa que é importante a gente perceber, profundidade. Às vezes a gente tira esse tempo para vir, por exemplo, no culto, no encontro ou no estudo bíblico, mas o nosso coração não está aqui. A gente está agitado com um monte de coisa que a gente tem que fazer, amanhã é segunda-feira e tem problema para resolver, e vai ter um monte de coisa lá me esperando na firma, e a gente não para realmente ouvir e entrar. Aí às vezes a gente tira o nosso tempo no meio da semana para ler um pouco da Bíblia, para orar, mas a gente faz aquilo rapidinho, porque tem outras coisas para fazer. Não dá. Para isso fazer diferença, a gente precisa de profundidade, de calma. Aquele momento onde a gente tenta silenciar todas as outras vozes, para só deixar a voz de Deus, sabe? É difícil, mas é algo que a gente precisa praticar. É algo que a gente até nem incentiva nas crianças, a gente não ensina as crianças a se aquietarem, já perceberam? A gente dá uma atividade para elas ficarem quietas. E aí por fora elas até podem estar quietinhas, mas dentro, elas não sabem desligar. A gente precisa aprender a desligar. Tá com Deus. Ouvir a sua voz. Bom, para a gente finalizar, pode passar mais uma. Jesus chama de boa parte, não é à toa, é porque é um privilégio, é bom mesmo. Talvez alguns de vocês pensem em tirar tempo com Deus, vir no culto, ler a Bíblia, orar, acho que vai ser uma coisa meio chata, mas eu posso garantir para vocês que depois de um tempo vocês não vivem mais sem, é boa parte. É algo que a gente não consegue mais ficar sem. Acaba se tornando o principal, como Jesus falou, elemento de renovação, que a gente não consegue mais ficar sem, e se por acaso a gente fica, a gente sente muita falta. Sabe, Lutero, que começa a igreja luterana, que a gente faz parte, ele diz, certa vez, eu oro todo dia 2 horas, menos claro quando eu tenho muita coisa para fazer, porque daí eu não oro 2 horas, eu oro 4. Ele falou, eu não estou dizendo para você orar 2 ou 4 horas, tá? Ele era monge, calma. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes quando a gente tem muita coisa, a primeira coisa que cai fora é o nosso tempo com Deus. Quando de repente a gente deveria ainda mais buscá-lo. Quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente tiver consciência do quanto esse Deus nos ama, mais isso vai se tornar uma boa parte para nós. Uma parte indispensável do nosso dia. E aí a gente vai entender o que Jesus falou. De que essa é aquilo, estar com Deus é aquilo que mais nos renova nesse mundo. Aquilo que a gente não pode abrir mão. Bom, indicado para estresse então, hábitos de vida saudáveis, que o Stefan já comentou com a gente, de alimentação, de sono, descanso proporcional ao desgaste, lembra disso? Foi o nosso primeiro ponto. E por último, prioridade para o tempo com Deus. Eu queria que a partir disso você avaliasse a sua vida e tomasse decisões. O que na tua vida precisaria mudar? Quais esses 3 pontos aqui não tão legais? Sabe, é importante a gente tomar algumas decisões. O que você pode decidir a partir de hoje? O que pode ser diferente? Talvez você vai decidir, não, eu quero realmente tirar esse tempo com Deus. Eu quero tirar um tempinho, 10, 15 minutos do meu dia para orar e ler a Bíblia. 1 hora da minha semana para estar num encontro como este aqui. Quem sabe este aqui. Eu quero mudar um pouco, quero ter hábitos mais saudáveis, quero regularizar um pouco o meu sono. Eu preciso descansar mais. Não sei. Mas avalie sua vida. Tome decisões.